Olá, tudo bem? Eu estou aqui hoje para apresentar algumas informações para você. Ponha isso na sua cabeça, são apenas informações. O que você vai fazer com essas informações é um problema seu. Eu tenho aqui algumas publicações da Casa Publicadora Brasileira, a CPB, a editora da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E o interessante dessas publicações é que elas desmentem, ou seja, elas falam ao contrário do que você acredita ser a mais pura verdade. Eu tenho aqui, por exemplo, este livro, que é uma apostila, é uma cópia, né? As Profecias do Apocalipse, de Uriah Smith. Uriah Smith era um dos pioneiros da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e ele então escreveu este livro, que é um comentário, né, a respeito das profecias do Apocalipse, segundo o entendimento dos adventistas na época. E neste livro, uma coisa muito interessante que chama a atenção neste livro é que Uriah Smith, em seus escritos, na página 82 deste livro, ele diz que Jesus Cristo não é coeterno com o Pai. Eu vou ler aqui. Como filho gerado, não possua com o Pai uma coeternidade de existência pretérita, o começo de sua existência é anterior a toda a obra da criação, em relação à qual ele foi criador juntamente com Deus. Notou? A doutrina da Trindade diz que Jesus, o Pai e o Espírito Santo são coeternos, como trigêmeos. Uriah Smith, um dos pioneiros da igreja, um dos fundadores da Igreja Adventista, aqui neste livro, ele diz que Jesus não era coeterno. Portanto, se desfez neste livro aqui a ideia da Trindade no princípio da Igreja Adventista. Muito bem. Outra publicação interessante é o livro Em Busca da Identidade, onde o historiador George Knight declara que a maioria dos fundadores do Adventismo do Sétimo Dia não poderia unir-se à igreja hoje se tivesse que concordar com as 27 crenças fundamentais da igreja. É este livro aqui, ó. Este livro aqui também é da Casa Publicadora. Aquele outro livro também é de uma publicadora adventista. Este aqui é da nossa CPB, da Casa Publicadora Brasileira, publicado aqui no Brasil. Você pode ter acesso a esse livro aqui, ó, Em Busca da Identidade. E logo no começo do livro, na página 16, está escrito assim: a maioria dos fundadores, está escrito, não foi eu, foi o adventista do sétimo dia que escreveu isso. A maioria dos fundadores do adventismo do sétimo dia não poderia unir-se à igreja hoje se tivesse que concordar com as 27 crenças fundamentais da denominação da Igreja Adventista, e que não poderiam aceitar a doutrina número 2, que trata da doutrina da Trindade. Por quê? Porque eles não criam na Trindade. Veja o que diz aqui a respeito dos pioneiros. Para Tiago White, esta doutrina não passava de um antigo absurdo trinitariano. Para José Bates, a Trindade era uma doutrina antibíblica. Você fala assim: não, a igreja é trinitariana desde o começo. Não, meu amigo. Quem fundou a igreja era contra a Trindade. Quem mais nós temos aqui? M. Cornell era um fruto para ele, né, para esse outro irmão aqui, era um fruto da grande apostasia, junto com doutrinas falsas como a observância do domingo e a imortalidade da alma. E aí vem a descrição. Também nesse mesmo livro aqui diz assim: eles não aceitariam a doutrina número 4, que trata da coeternidade de Jesus com o Pai. Eles não aceitariam que Jesus era coeterno, ou seja, existe desde os tempos antigos igualmente ao Pai, como se Pai e Filho fossem gêmeos. Eles não acreditavam dessa maneira, jamais. E outra informação que nós temos nesse mesmo livro
é que eles não endossariam a crença fundamental número 5, que trata da personalidade do Espírito Santo. Então toda esta polêmica gerada em torno da personalidade, é o Espírito Santo uma pessoa, eles não aceitavam isso, eles não acreditavam. Está escrito aqui, nesse livro. Então ele está aqui defendendo que os pioneiros hoje, se os pioneiros ressuscitassem e estivessem vivos, eles não seriam adventistas do sétimo dia. Por quê? Porque as doutrinas mudaram. Está escrito aqui, no livro. Um terceiro livro ainda que eu quero te apresentar aqui é o livro também publicado pela Casa Publicadora Brasileira, A Trindade. E nesse livro, A Trindade, publicado aqui por eminentes pessoas, importantes pessoas da educação adventista lá nos Estados Unidos, na Andrews Universidade, eles então aqui neste livro, na página 221, na verdade a gente cita a página 221, mas eu li o livro todo, existem muitas citações que a gente pode considerar como um tiro no pé. A pessoa vem desenvolvendo uma ideia e depois ela se contradiz. Tem muitas partes assim, mas uma das mais assim curiosas está na página 221. E na página 221, quando se trata aqui da conclusão, como foi que os adventistas chegaram a aceitar a Trindade? Então ali na página 221 diz assim: os pontos de vista da igreja finalmente mudaram, porque os adventistas chegaram a uma compreensão diferente da evidência bíblica. O que você entende por isso, meu amigo? Significa que a igreja adventista aceitou a doutrina da Trindade porque ela teve que rejeitar a Bíblia. Então, rejeitou a evidência bíblica, rejeitou o que a Bíblia ensina contrário, deixou a Bíblia de lado, aí aceitou a doutrina pagã. Compreendeu? Tá fácil. Então esse é um texto muito curioso, Muitas pessoas têm usado esse texto, mas está aqui, página 221. Não dá para você ler aí, mas você compre o livro, tá? E leia, não fique só na conversa. Compre o livro e leia. Página 221 e muitas outras. Então nesse livro aqui, não é escrito por pessoas contra a Trindade, são pessoas que estão defendendo a Trindade. E no meio da defesa eles se contradizem e falam a verdade, Eles confessam que fizeram a coisa errada no passado. Além deste livro, temos aqui também, eu tenho aqui o livro Terceiro Milênio. Olha aqui, Terceiro Milênio, do pastor Alejandro Bulhon, para quem gosta de falar na língua estrangeira, do pastor Bulhon. Este livro, o Terceiro Milênio, também o pastor Bulhon deu uma engasgada. E na página 40, mudando para 41, no finalzinho, ele então faz uma descrição. Diz que havia doutrinas estranhas em conflito com as doutrinas bíblicas. Isso aqui no início da igreja cristã, quando ela estava se transformando em igreja católica, no princípio da história. Então aqui na página 41, no final, ele diz assim: naquele período, logo depois dos discípulos de Jesus, dos apóstolos, então já algumas igrejas organizadas, então ele diz assim: naquele período a igreja cristã passou a ter conflitos internos por causa de doutrinas estranhas que pretendiam misturar-se às verdades bíblicas. Entre as doutrinas em conflito, podemos mencionar, aí na página seguinte, podemos mencionar o pecado original, a Trindade, a natureza de Cristo, o papel da Virgem Maria, o celibato e a autoridade da igreja. Veja, aqui não está falando da igreja adventista do sétimo dia, tá? Mas era o início, tá? Era o início, quando doutrinas estranhas estavam tentando se misturar com as doutrinas bíblicas. E então o pastor Bulhon citou doutrinas em conflito. Aí eu faço a pergunta: essas doutrinas mencionadas aqui, pecado original, a Trindade, a natureza de Cristo, o papel da Virgem Maria, a autoridade da igreja, quais dessas doutrinas estavam em conflito entre si?
Ou essas doutrinas eram doutrinas bíblicas e estavam sofrendo ataque das doutrinas não bíblicas? Se você diz que essas eram doutrinas bíblicas, então, meu amigo, você não é adventista do sétimo dia. Por quê? Porque nós, adventistas, nós não defendemos o celibato, né? Não defendemos. Quem defende o celibato? Você sabe. Quem defende o celibato? Quem defende o papel da Virgem Maria? Nós nem tocamos no assunto. Quem defende, né, a posição da Virgem Maria? Quem que defende a autoridade da igreja? A autoridade da igreja acima da Bíblia. Quem que defende isso? Se você está dizendo que isso é uma doutrina bíblica, então me desculpe, mas adventista do sétimo dia não é. Tá certo? Porque aqui estão declaradamente, o pastor Bulhon declarou as doutrinas estranhas. Depois, questionado sobre a questão, né, pressionado pelos superiores, ele mudou de opinião, deu uma desconversada. Mas, meu amigo, basta ler e veja as informações que você tem aqui. A própria organização, tá, desmente a mentira que corta.